Bem-vindos, trago a vocês mais um exercício de cargas elétricas em eletrostática. Se um corpo eletrizado encontra-se com uma quantidade de carga elétrica de 1,12 vezes 10 a menos 5 coulomb, quantas partículas em excesso ele possui e de que tipo? Temos aqui a quantidade de carga que ele já possui, está em coulomb. Então a gente precisa calcular o número de partículas que ele tem, mas vamos lembrar que a quantidade de carga é positiva, portanto que ele tem excesso é prótons. Usando um triângulo mnemônico, né, onde a gente pode determinar a relação entre as variáveis de acordo com a fórmula original, se eu quero calcular o valor de Q, eu tampo ali o valor de Q e a fórmula fica relacionando ao que sobrou, N vezes E. Se eu quero calcular o valor de N, eu tampo ali o valor de N, fica o Q na parte de cima, o E na parte de baixo e a fórmula fica Q sobre E. Se eu quisesse calcular o valor da carga elementar, numa relação entre a quantidade de carga e o N, ficaria Q sobre N, só tampar o valor do E ali que a gente percebe isso. O que nos interessa então é N igual a Q sobre E, a quantidade de carga é 1,12 vezes 10 a menos 5 e o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí a gente vai dividir número com número, potência com potência, e aí lembrando as regras de potência. No caso aqui de 1,12 e 1,60, se a gente multiplicar os dois números por 100, a vírgula então vai para o outro lado à direita e ela desaparece. E aqui nas potências de base 10, a gente volta aqui, ó, para lembrar a regrinha de potência numa divisão. Subtraem-se os expoentes. E se um dos expoentes aqui for negativo, como é o nosso caso, ó, então eu tenho um negativo em cima e tenho um negativo embaixo, na subtração vai ficar o de cima mantém o sinal e o de baixo vai ter essa subtração aqui menos ele. Então vai ficar menos aquele outro número e aí ele vai trocar de sinal o segundo elemento. É como se o cara de baixo subisse e trocasse o sinal para positivo. Então aqui vai ficar menos 5 mais 19. O 112 por 160, vamos dividir simplificando por 2 e por 2 em cima e embaixo. E aqui o 19 menos 5 fica 14. Ainda dá para simplificar o 56 e o 80 por 2. E dá para simplificar mais uma vez. 7 sobre 10. O 7 sobre 10 a gente pode então descontar esse 10 do 10 a 14, fica 10 a 13. E aí nós temos a nossa resposta. 7 vezes 10 a 13 prótons em excesso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.